Dizer que o governo erra agora é crime? Nicolas Ferreira detona a matéria durante o podcast, onde Lula diz não compre e Nicolas prova que o governo é um fracasso. Bora conferir esse vídeo? E também várias faltas são justificadas, né? Porque eu tava, por exemplo, em missão oficial, enfim, é tudo justificado. Mas, por exemplo, na quinta-feira mesmo, geralmente eu visito, como eu te disse, né, alguma instituição, seja de segurança pública ou algum projeto social. Eu estive em Ipatinga agora fazendo uma visita porque ficou alagada por completo a cidade. A gente conseguiu levantar diversas doações, conseguimos levantar carne de um frigorífico, tonelada de carne para poder dar para as pessoas, conseguimos levantar dinheiro para poder reconstruir a casa de uma mulher que foi completamente destruída. Então, assim, é muita coisa real assim que a gente faz. Eu tenho equipe social que recebe demanda todo dia, seja de transferência desse hospital para o outro, de vaga em, enfim, em hospitais, para poder conseguir uma cadeira de roda, entendeu? Então, assim, é muita coisa mesmo. Assim, é um trabalho que, no fim das contas, muita gente ataca, mas se perguntar, eu vou conseguir apresentar, sabe? Não, isso aqui é meu trabalho. Eu tenho um trabalho de representatividade, óbvio, tenho um trabalho combativo, mas isso não me impede também de fazer um trabalho propositivo. Muita gente fala, mas quais os projetos do Nicolas, né? Fala assim, cara, se você for parar pra pensar, eu tenho uns projetos, você pode colocar aí no meu Instagram, você vai abrir, vai estar lá assim, alguns projetos que eu selecionei, digamos, mais importantes que eu acredito, como por exemplo, aumentar penas para atos obscenos em escolas e universidades públicas. Foi um PL meu. Tem um aqui também que isenta do imposto de renda os professores dos primeiros anos do ensino fundamental que passarem uma prova nacional. Então, assim, um teste de qualidade que isenta o cara, ou seja, vai dar mais condição e mais valorização pro professor. O PL 3912, que visa oferecer curso gratuito de Libras para famílias de crianças surdas em universidades, e cria o selo de inclusão para empresas que apoiam essa causa. Então, sim, são muitos projetos, sabe, bacanas. Que a gente coloca, só que o Brasil hoje o Brasil ele não anda porque não tem bons projetos. Pelo contrário, a gente deveria reduzir a quantidade de projetos que tem no Congresso, porque são uma quantidade absurda de projetos. Só que assim, quanto mais Estado na vida da pessoa, mais Estado babá que vai cuidar, vai ser pior pro cara. E a gente tá vendo isso, né? Principalmente agora no governo Lula. É imposto atrás de imposto, é arrecadação atrás de arrecadação, é gasto atrás de gasto e, meu amigo, uma hora a tarifa vai chegar. Então, assim, não cai nesse papinho de que, qual o projeto? Poxa, eu com um vídeo ajudei mais brasileiros do que você a vida inteira. Porque com um vídeo, a gente, né? Não tô falando só eu, não. As pessoas que compartilharam, né? Que ajudaram, fez recuar um ato do governo Lula que iria passar um pente fino nas contas de pessoas principalmente mais pobres. E pessoas também que trabalham na informalidade, né? Então, assim... Quanto de visualizações esse vídeo, cara, atualmente? Se eu não me engano, tava 319, 320. Mil? Tá 309 mil? Acho que tá 327 milhões. Milhões, cara. 327 milhões. E aí, duas coisas, né? Primeiro que você colocou um alvo nas costas, né? Sim. Foi atacado por todo mundo, inclusive imprensa, falando de fake news e Muito. tudo mais. O que não colou, viu, Vilela? Não colou? Porque no próprio vídeo eu falo, o Pix não será taxado. Tá bem claro. E assim, foi interessante porque até mesmo a própria... Mas qual foi o discurso, então, a narrativa de que você tava... A narrativa era de que eu deixei bem claro que, primeiro, havia uma desconfiança, ok? Da parte do que eles estavam falando, o que eles iriam fazer e o que eles poderiam fazer. E eu dei alguns exemplos. A questão do sigilo, que o Lula falou que ia acabar com o sigilo do Bolsonaro e não ia ter o dele, e ele colocou o sigilo nos gastos deles e da Janja. Falei com relação à isenção do imposto de renda até quem ganha 5 mil reais, e isso não foi feito até então. E se isso chegar no Congresso, vou apoiar, obviamente, vou votar para que isso seja feito. Claro. Você tem, por exemplo, a questão da própria picanha, assim, que é uma coisa, enfim, mais, digamos, até lúdica, mas na campanha eleitoral foi feito isso. A questão de que ele não iria indicar amigos para o STF, ele indicou 2, que um era o advogado dele e o outro era o amigo pessoal dele, de muito longa data, que é o Flávio Dino. Então eu falei assim, olha, nada nos garante que não podem ser taxados. Que o governo mente, é isso que você tá falando. Mas... Não, peraí.
Você está querendo dizer, você está falando textualmente que o governo mente. O governo mente, o Lula mente, a Janja mente. E assim, é uma máquina de mentiras. Daqui a pouco você vai falar que o Felipe Neto mente. As comprinhas... Ah, pô, aí... Ele parou de comentar política. Ele parou, respeita ele. Tá certo. Bem no governo Lula, quando tá tendo recorde de queimadas na Amazônia, quando você tá tendo aí um dos piores índices de economia, quando você tá tendo gás da lei do Rouanet de 16 bilhões, você tá tendo aí falta de insulina no Brasil, recorde de mortes em dengue, ele teve uma decisão de não falar sobre política. Respeita o cara, Vilela. Mas aí eu vou fazer o advogado do diabo, o pessoal falando assim, mas e o Bolsonaro não mentia também? Uai, se ele mentia, o problema é dele, uai. Você fazia videozinho? Claro que eu já falei, por exemplo, de pontos negativos, que eu falava, poxa, o Bolsonaro nisso aqui errou com relação a questões do Covid, por exemplo, que ele mesmo depois se arrependeu de várias falas. Agora, eu acho que as mentiras, agora em específico, têm gerado consequências bem grandes na vida das pessoas, né, cara? Quando bate no bolso, também, as comprinhas, por exemplo, da Shine. Tem um tweet lendário, né, da Janja, né? Não vai ser... Qual é que é? Quem vai ser taxado é o... Vê se acha esse tweet aí. Quem vai ser taxado é a empresa, não... Não o consumidor, né? Exatamente. Ele coloca na tela aí. Janja. É isso, cara, assim... Então, muitas das coisas que o governo acabou prometendo, acabou virando uma mentira, né? Então, mas eu acho estranho, porque o governo e quem apoia o governo... Acho que eles não entenderam ainda, né? Que o problema não é de comunicação. Porque me parece sempre que eles falam, não, é porque o Nicolas deve ter alguém bancando ele. Deve ter dinheiro injetado. Se a gente também fizer uma comunicação boa, a gente bate de frente. Vilela, eles colocaram como se tivessem por trás, né, de mim, marqueteiro do Bolsonaro, meta, né? Colocaram a Meta, colocaram o Mark Zuckerberg, colocaram o Trump, Elon Musk. Acesso à internet, como 300 milhões e tal. E não é... eles não sabem que as pessoas assistem mais de uma vez, né? Cada visualização não representa uma pessoa, né? Então, assim... Se passou 3 segundinhos, já contou uma visualização. Sim. Olha lá, ó. Aí, ó, choquei. A taxação é para as empresas e não para o consumidor. E não era isso? Envelheceu mal, hein? E não era isso? E não foi isso que aconteceu, né? No fim das contas, tá taxado, né? Só fazer a comprinha aí. E aí você acha que o povo meio que sacou essa parada e tá de saco cheio? Olha, sacou até mesmo porque, primeiro, eu acho que furou uma bolha gigantesca de pessoas que eram de esquerda, pessoas, enfim... É isso que eu vi, pessoas de centro, puto e compartilhando e zoando, por quê? Né? Mostrou uma indignação generalizada, Vilela, do tipo, caramba, velho, verdade. A Janja tá gastando milhões com Janja Palusa, o Lula gastando nosso dinheiro em viagem internacional, bancando ministro aí viajando de aviãozinho da FAB, e a gente vai pegar... Por que vai passar o pente fino nas minhas contas? Por que não passa o pente fino nas suas contas? Nas contas do ministro do STF. Então assim, a galera ficou indignada, cara, e parou. Pensou, pô, realmente, talvez eu falo no vídeo, você não gostar de mim, você não precisa ser de direita, pode ser de esquerda, de centro, de pirueta, 4, não importa. Agora, cara, e aí eu termino o vídeo falando, né? Se a gente não parar o Lula vai parar o Brasil. E eu acho que tá caminhando pra isso, assim, real. Eu fico triste que o povo brasileiro só fica indignado quando bate no bolso. Quando diz respeito à liberdade, à educação. Em relação a isso, a galera ficou assustada mesmo.